A nossa história hoje começa num cenário bem complicado. Uma terra inteira está sendo consumida pela fome. Sabe, os celeiros vazios, o desespero batendo na porta e uma família ali prestes a desmoronar. É bem no meio desse caos que uma decisão é tomada, e essa decisão vai dar início a um dos reencontros mais impressionantes que já foram contados. Olha, essas palavras são de Jacó. E dá para sentir o desespero, né? Ele tá falando com os filhos. A fome é tão, mas tão grave que a única salvação parece estar no Egito. Mal sabem eles que é justamente lá que se esconde um segredo gigante do passado deles. A missão é simples, buscar comida. Mas o que está em jogo, não poderia ser maior. É uma questão de vida ou morte mesmo. E lá se vão eles, 10 irmãos, a caminho do Egito, naquela que era, sem dúvida, uma jornada de puro desespero. Chegando lá no Egito, os irmãos são levados direto para a presença do governador. Só que tem um detalhe aqui que muda tudo. O irmão mais novo, ou Benjamim, não foi junto. O pai deles, Jacó, que já tinha sofrido a perda do seu filho querido José, estava morrendo de medo de perder o Benjamim também. Então, imagina a cena. Os 10 irmãos ali, cara a cara com o homem mais poderoso do Egito, dependendo totalmente da boa vontade dele. E é aqui que a história dá aquele nó na garganta, sabe? Pura ironia. Eles se curvam, implorando por comida bem na frente do próprio irmão que eles venderam como escravo anos e anos atrás. Aquele garoto que eles traíram agora tem um poder sobre a vida e a morte deles. E eles não fazem a menor ideia. Esse slide aqui é ótimo para a gente visualizar a tensão. De um lado, o que os irmãos estão vendo? Uma autoridade egípcia, um cara poderoso, intimidador. Do outro, a realidade. É o José, que reconhece eles na hora. Essa diferença, essa falta de informação do lado deles, é o que vai mover toda a história daqui para frente. Pensa bem, o José podia ter acabado com tudo ali mesmo, se revelado e pronto. Mas não, ele decide fazer diferente. Ele resolve testar os irmãos. Ele precisava saber, sabe? Será que eles mudaram? Será que o tempo, o sofrimento, transformou eles em pessoas melhores? E para descobrir isso, ele monta um plano. E que plano? O método do José é todo calculado. Primeiro, ele joga uma bomba, acusa os caras de serem espiões. Depois, para deixar a pressão aumentar, ele joga todos eles na prisão por 3 dias. E aí, para fechar, ele impõe a condição. Uma condição que vai forçar os irmãos a encararem o pai e, de quebra, o passado. Eles precisam voltar com Benjamim. E é ali, dentro da prisão, que o drama de verdade começa a aparecer. Longe de casa, acusados de um crime que não cometeram, com medo, os irmãos começam a olhar para dentro de si mesmos. A situação horrível do presente força eles a encarar as sombras do passado. E então, a confissão vem. Conversando entre eles finalmente admitem que todo aquele sofrimento é consequência direta do que fizeram com José. A culpa, que ficou enterrada por tanto tempo, vem com tudo à tona. Na cabeça deles, a conta do crime antigo finalmente chegou. E aqui, gente, é a grande virada emocional da história. Escondido ali, mas entendendo tudo o que eles falavam, José ouve o arrependimento deles. E a reação dele não é de alegria, não é de vingança, é de uma tristeza profunda. As lágrimas do José mostram que o teste dele não era sobre punição, era sobre algo muito, muito maior. Passados os 3 dias, José aparece com a sua proposta. E é uma mistura de alívio com um tormento ainda maior. É uma solução que, na verdade, cria um novo problema gigantesco para eles. O acordo é esse, claro e brutal. Eles podem levar a comida para a família que está passando fome, mas um deles, o Simeão, vai ficar preso como garantia. A liberdade de todos eles e a vida do Simeão agora dependem de uma coisa: convencer o pai a entregar o seu filho mais querido. E como se a situação já não tivesse tensa o suficiente, surge mais um mistério. No meio do caminho de volta, quando eles param para descansar, um dos irmãos abre o saco de grãos e tá lá, o dinheiro que eles usaram para pagar pela comida. O que deveria ser um alívio vira pânico. Isso não parecia um erro, parecia uma armadilha. Essa pergunta deles resume tudo. O medo virou paranoia. Eles já não enxergam mais coincidências, só sinais de que tem um plano divino contra eles. Eles se sentem encurralados, como se uma força maior estivesse armando cada passo que eles dão. De volta em casa, a notícia cai como uma bomba no colo de Jacó. A dor de cada perda que ele já teve se acumula nesse grito de angústia. Perder o José já foi devastador. Ter o Simeão como refém é terrível.
Mas a ideia de arriscar a vida do Benjamim, o último filho da sua amada Raquel, isso para ele é simplesmente insuportável. Então, vamos respirar fundo. O que a gente pode tirar dessa primeira parte da história? Ela nos deixa num ponto de tensão máxima, com algumas lições bem importantes e um dilema que parece não ter saída. Essa parte da história já mostra umas coisas bem fortes. Primeiro, que o passado uma hora volta para cobrar. Segundo, que a culpa é um fardo pesadíssimo. E fica claro também que a intenção por trás de tudo isso não é vingança, e sim reconciliação, o que sugere que talvez tenha um plano maior acontecendo, mesmo que ninguém esteja vendo. E é com essa pergunta que a gente fica. A comida está acabando de novo e o Jacó vai ser forçado a tomar uma decisão impossível. Proteger seu último filho querido a todo custo ou arriscar tudo para evitar que a família inteira morra de fome. A resposta para essa pergunta vai selar o destino de todos eles.